Legal, galera. Vamos então para o nosso bate-papo sobre lei dominical. E essa palestra é uma palestra importante para todos vocês que querem se aprofundar um pouco mais na questão histórica e principalmente descobrir por que o Adventismo Sétimo Dia, ele não somente, mas ele também foge do contexto histórico e da realidade histórica do que é de fato, de que geram de fato as leis dominicais, ok? Então, se você que tem aí preparado, pegue sua caneta, pegue seu caderno, grave esse vídeo, salve nos seus favoritos, para que você possa reassistir depois e ter noção do que nós estamos falando aqui com qualidade, tá? Vamos lá então, deixa eu só tirar aqui o nosso amigo Joãozinho Índio e a gente já começa a nossa apresentação. Ponto. Lei dominical, passo número 1. Vamos definir de uma forma bem simples os 9 pontos principais do que é a lei dominical, o decreto dominical. Uns chamam de lei, outros chamam de decreto, mas nós vamos falar sobre leis também hoje, para que você possa entender o contexto todo, tá? Vamos lá. O que é o decreto dominical, ou o que são as leis dominicais, e como a Igreja Adventista apresenta isso? Ponto número 1. É uma profecia de Ellen White. Primeira menção dela foi em 1847. Você já aprendeu isso no documentário sobre o decreto dominical, documentário de mais de 1 hora, com todos os textos de Ellen White comprovados, mas a gente vai falar um pouco sobre eles. Profecia de Ellen White, primeira menção em 1847. Segundo ponto, Jesus Cristo somente voltará à Terra após o decreto dominical. Após o decreto dominical. Isso é importantíssimo você entender, porque no Adventismo do Sétimo Dia, o Adventismo, ele condiciona a volta de Jesus Cristo ao decreto dominical. É como se fosse, sabe quando você está viajando e tem o pedágio, mais ou menos? Então, pedágio é o decreto dominical. Jesus Cristo só vai voltar para o planeta Terra pela segunda vez apenas depois do decreto dominical. Essa é a proposta adventista, ok? Vamos lá, ponto 4. Estados Unidos e o Papa são os vilões. Então, já aprendeu bastante sobre isso. Os Estados Unidos, o Papa, o Vaticano, e os Estados Unidos são os vilões contra o adventismo, mais as igrejas evangélicas que irão criar e executar a lei. Então, a execução, a criação da lei acontece entre os Estados Unidos e o Papa, ok? O Vaticano. Mas as igrejas evangélicas dão um apoio para que essa lei seja criada e também seja executada, ok? Ponto número 6. A lei dominical proibirá pessoas de adorar a Deus em outros dias. Olha só que interessante. Muitas das leis que Ellen White apresentou dentro do contexto que foi apresentado por ela em visão, óbvio, apresentam um fato muito clássico. Um clássico que, infelizmente, essa lei dominical, esse decreto, vai proibir pessoas de outras religiões e de outras fés a não adorarem mais aos seus deuses ou a sua religião ou o que quer que seja em outros dias, apenas no domingo, tá bom? Vamos lá, número 7. Quem não aderir à lei será perseguido, preso e morto. Número 8. Quem continuar indo à igreja aos domingos, no caso, segundo Ellen White, irá receber a marca da besta. E 9. Vítimas. Quem são elas? Os adventistas do sétimo dia, que são, no caso, as vítimas desse tipo de profecia, a profecia do decreto dominical. Então está bem claro na sua frente quais são os 9 pontos mais importantes da questão da lei do decreto dominical, tá? Então esses são os pontos. No entanto, nós precisamos fazer um retorno, nós precisamos voltar às origens, né? E falar sobre leis dominicais. E tem muita gente, eu preciso falar isso com um pouco mais de ênfase, muitas pessoas negam a existência de leis dominicais. Muitas pessoas cometem esse erro. Elas negam que leis dominicais já existiram nos Estados Unidos. Tentam esconder que as leis dominicais existiram. Muitas pessoas, infelizmente, tentam colocar panos quentes em cima desse cenário. E isso é errado. É muito errado você simplesmente falar, não, tinha umas leis dominicais lá,
mas não tem nada a ver, coisa não era bem assim. Isso é errado. Por isso que esse vídeo de hoje é bastante importante. Mas como a gente está tendo vários problemas técnicos, né, nessa apresentação com relação à internet, não, nem que eu precise gravar novamente e deixar disponível para vocês num vídeo completo, eu faço isso com o maior prazer para que você tenha acesso à informação, tá bom? Vamos lá. Como que a gente trata essa questão do decreto dominicais e das leis dominicais nos Estados Unidos? Como que a gente trata essa questão? Literalmente voltando no tempo, voltando na história. Vamos fazer isso então, rapidamente. Primeiro ponto que a gente precisa colocar em consideração é que nos Estados Unidos houveram leis dominicais e elas aconteceram a partir de 1619. É de quando as pessoas têm registro de leis que foram implementadas nos Estados Unidos, tá? Então, a lei dominical, aqui nós temos uma informação sobre a Assembleia Geral da Virgínia na colônia de Jamestown. Jamestown era uma colônia, na verdade, do estado da Virgínia, e em 1619 houve, sim, a implementação de uma lei dominical naquela cidade. Nós estamos falando de 200 anos antes de Ellen White, ok? Então, 200 anos antes da profecia do decreto dominical adventista, as leis dominicais já ocupavam o cenário dentro do contexto político-social americano. Quais eram os 3 propósitos dessa lei? Propósito número 1 era regular o comportamento aos domingos, garantindo que o dia fosse reservado para observância religiosa e descanso. Ou seja, dia de ir para a igreja é no domingo. Basicamente é isso. Segundo propósito, atividades proibidas. Tinha uma lista de atividades proibidas que não poderiam ser executadas. A lei exigia que todos comparecessem aos serviços religiosos e proibia certas atividades, como trabalho, recreação e comportamento público que pudesse distrair a observância religiosa. E esse ponto do comportamento público, eu posso dar um exemplo para vocês. Festas, por exemplo, coisas que aconteciam no meio da cidade, por exemplo, festivais de música, teatro, feiras, né, aquelas feirinhas ali do fim de semana, coisas que perturbassem a calma e a paz da cidade eram também proibidas, certo? E alguns tipos de negócio. E quais eram as penalidades? Aqueles que não cumprissem a lei poderiam enfrentar multas ou até punições, como um exemplo, ela poderia ficar presa em praça pública pelo pescoço num madeiro, por exemplo. Ela poderia, por exemplo, ficar presa numa região ali acorrentada, pública, que todos pudessem ver, como se fosse um tipo de palanque. Ou ela poderia literalmente ficar presa num calabouço, numa prisão convencional. Então, 1619, 200 anos antes do nascimento de Ellen White, ela recebeu tecnicamente, a época que ela recebeu a visão, 1847, antes disso, já existiam as tais das leis dominicais. Vamos para o próximo item. No próximo item, fica claro aqui para a gente uma lista cronológica de anos, onde todos os anos e os locais onde as leis dominicais aconteciam nos Estados Unidos. Então está aqui para você. Por exemplo, 1619, nós já mencionamos, colônia da Virgínia. Na época de 1630, leis dominicais na colônia da Bahia de Massachusetts, uma região, um estado específico dos Estados Unidos. 1650, leis rigorosas dominicais na região do estado de Connecticut. 1674, leis dominicais na colônia de Nova York. 1700, olha só, leis dominicais moderadas na Pensilvânia, estado da Pensilvânia. 1781, na Carolina do Norte, 1839, na lei dominical, na Geórgia. Aí você pode estar perguntando assim, Rodrigo, mas espera aí, esses estados todos tinham leis dominicais que variavam em intensidade e proibições. Então você tem leis mais rigorosas em Connecticut, mas você tem mais moderadas na Pensilvânia. Não era uma lei dominical geral para todos os estados. Cada estado aplicava a sua lei da forma como achava conveniente e interessante, tá? Vamos lá para o próximo, então. Próximo item. Só para você ter uma ideia, uma visão geral, nesses estados dos Estados Unidos que estão de cor branca e possuem uma seta apontando, são os estados que tinham as leis dominicais, certo? Então dá para você ter uma ideia de que não eram todos os estados, pelo menos nesse mapa, nessa região,
cruzando todo o período entre o século XVIII até o século XIX. Então dá para você ter uma ideia, pelos estados ali em branco, quais deles pertenciam ou tinham as leis, as tais das leis dominicais. Quando você olha para o mapa todo dos Estados Unidos, você percebe que a metade da esquerda está faltando coisa ali, né? Está faltando estados, porque os Estados Unidos, o país, não havia evoluído, né, tanto em seu território, em seus estados, em seu desenvolvimento. Nós estamos falando ali entre o século XVIII, século XIX, século XVII. Então, era um país que estava literalmente começando, mas nesses estados em branco já possuía as tais das leis dominicais. Vamos avançar então. Em 1847, agora a gente está avançando um pouco no tempo, certo? Em 1847, Ellen White teve a tal da visão sobre o decreto. Você que assistiu o documentário sobre o decreto dominical, você já está sabendo sobre todos os textos dela sobre o decreto dominical, sobre o Papa, sobre o decreto de morte, etc, etc. Você já aprendeu sobre isso. Então nós vamos passar aqui rapidamente, só uma pincelada na questão da apresentação dela. E aqui fala a visão do sábado como sinal de lealdade, ela apresentando o sábado como um super sinal de divisão, né, entre os que são fiéis a Deus e os que são fiéis ao diabo. Decreto dominical e a marca da besta, levando à perseguição daqueles que guardam o sábado. Outro ponto, 3. Fuga de fiéis, dos fiéis, e perseguição e morte. Olha só, por espada, ou seja, tem morte, tem espada. Ellen White descreveu os santos fugindo das cidades, sendo perseguidos, mas protegidos por uma intervenção divina. E o número 4, o número 666, é a imagem da besta. Ela associou o número à mudança do sábado para o domingo, imposta pela besta, e declarou que aqueles que seguissem o domingo receberiam a marca da besta. Então, aqueles que recebem a marca da besta são aqueles que adoram no domingo, não adoram em outros dias, e assim por diante. Muito bem, essa visão geral de Ellen White você já conhece. Vamos voltar então para um ponto importante, ok? Esse é um ponto muito importante. Ellen White nasceu durante um período em que havia um reavivamento muito grande nos Estados Unidos em todas as áreas da espiritualidade. Mas, numa delas em específico, foi a questão do grande despertamento para a volta de Jesus. Nesses pontos, nesses estados, quando Ellen White estava tendo essa visão de 1847, é preciso dizer uma coisa, ela já sabia das leis dominicais que estavam ocorrendo naquela região. Ela nasceu numa região próxima a todos esses estados, principalmente o estado da Pensilvânia, Nova York, Massachusetts e Connecticut, New Hampshire também. Então, ela estava próxima desses estados. Eu preciso dizer para vocês que Ellen White vivia sob regras ou a culturalidade das leis dominicais daquela época. Então, lei dominical para Ellen White, essa parte mais é o ponto mais importante. Lei dominical para Ellen White era algo que fazia parte do cotidiano cultural do país. Lei dominical não foi uma coisa que surgiu na cabeça de Ellen White e foi implantada nos Estados Unidos depois de Ellen White. Não. Ellen White já sabia que existiam leis dominicais. Ellen White já tinha uma noção clara do que significava a lei dominical. Então, tinha a lei dominical do estado A, B, C ou D, ela já sabia disso. Mesmo jovem, ela tinha noção do que era parar aos domingos. Então, na hora que vem em 1847, ela tem a suposta visão das leis dominicais, Ellen White não estava contando absolutamente nada diferente culturalmente do que já era aplicado nos estados na época dela. Em outras palavras, gente, deixa eu dar um exemplo bem simples. Eu sei que em alguns estados no Brasil existe o tal do rodízio de placa, né? A placa de carro. Então, alguns carros rodam tais dias, outros carros não rodam em outros dias. Esse rodízio de placas já existe. Agora imagine o seguinte, imagina que do nada vem uma pessoa e fala, tive uma visão de que no futuro carros serão parados porque eles não podem dirigir e o governo irá impor que o seu carro fique na garagem, impedindo que você vá, saia e tenha suas liberdades. Peraí, essa pessoa está tendo uma visão num período em que em estados do Brasil existe uma regra que proíbe carro de sair dependendo do número da placa. Ou seja, é algo que já existe
que já faz parte da cultura do país, certo? Você entendeu agora com esse exemplo? Ficou claro? Então você, o tal do profeta, ele está profetizando algo no futuro que já existe no período em que ele está vivendo. Ou seja, as placas dos carros determinam quando o carro vai poder sair. Isso não é uma profecia que nunca apareceu na frente desse profeta brasileiro. Ellen White falou de leis dominicais, algo que já existia no tempo dela, em todos esses estados que vocês estão vendo, ok? Então, esse ponto é um dos pontos mais importantes dessa apresentação para você que está assistindo, por isso que eu digo, hoje é um exercício de reflexão, é um exercício de parar para pensar e refletir nas questões de leis dominicais. Simples assim, ok? Vamos lá, vamos para o próximo. Vou abrir aqui, vou deixar aqui um pouco mais expandido aqui na tela. Vamos lá. Hora de pensar. Como eu disse antes, agora para vocês, esse é um momento de exercício, de pensamento. Exercício de raciocínio para Adventista sétimo dia. Todas as leis estavam ativas no ano de 1847. Acabei de falar. Todas essas leis que foram implementadas nesses estados, inclusive, incluindo o estado de Wisconsin, que é um estado que aderiu às leis dominicais um pouco mais tarde, mas que já estavam ativas em 1847, certo? Muito bem. Todas essas leis ativas no ano de 1847, que você está vendo na sua tela, Ellen White já sabia delas. Ela já fazia parte do raciocínio dela, certo? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para você agora. Pergunta simples. Seja você adventista, pastor, ancião, tesoureiro, obreiro, comportor, você é adventista. Pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: o que aconteceu com os batistas do sétimo dia? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Se as leis já existiam, leis dominicais, já existiam, já estavam implementadas, no ano em que Ellen White teve uma visão sobre leis dominicais, já existiam? O que estava acontecendo com os batistas do sétimo dia? E como vocês sabem, eu não preciso explicar, batistas do sétimo dia guardam qual dia? O dia do sábado. Pera aí, Rodrigo, você estava falando o seguinte, os batistas do sétimo dia guardam o sábado. Correto. Existiam leis dominicais desde 1619. Correto. Então, o que aconteceu com os batistas do sétimo dia? O que aconteceu com os batistas do sétimo dia nos Estados Unidos durante todos esses 200 anos, pelo menos 200 anos, de implementação de leis dominicais nos Estados Unidos? Então, vamos lá. Vou fazer uma conta rápida aqui com você, tá? Primeira coisa. Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia. Ela foi inaugurada nos Estados Unidos em 1671. Já bem depois das primeiras leis dominicais, correto? Então, quando a Igreja Batista do Sétimo Dia ela é formada, ela é instaurada, inaugurada nos Estados Unidos, essa Igreja Batista do Sétimo Dia ela é inaugurada dentro do contexto das leis dominicais. Ela não nasceu antes das leis, ela nasceu durante o processo, o período em que as leis estavam em vigor. Está aqui o local, está aqui uma ilustração da primeira igreja, está aqui uma foto. Se você for na região de Newport, em Rhode Island, você vai ver essa foto, esse prédio, que é a primeira, representando a primeira igreja batista do sétimo dia. Volto a perguntar para vocês, vocês adventistas que estão assistindo, o que acontecia com os batistas do sétimo dia enquanto as leis dominicais estavam em vigor nos Estados Unidos? O que acontecia com eles? Vamos para fazer mais um exercício para pensar. Lembra que eu falei para vocês que é um exercício de reflexão. Vamos lá. 1847, vamos pegar o ano que Ellen White teve a visão do decreto dominical, certo? O que as leis dominicais causavam aos batistas do sétimo dia? Vamos fazer a pergunta simples. Os batistas do sétimo dia foram perseguidos? Não. Os batistas do sétimo dia eles foram presos? Não. Os batistas foram assassinados? Também não. Os batistas do sétimo dia podiam comprar e vender? Sim. Os católicos perseguiram os batistas do sétimo dia nos Estados Unidos durante esse período dessas leis dominicais? Não.
Os protestantes perseguiam os batistas do sétimo dia? Também não. E eles perderam os seus direitos civis, os batistas do sétimo dia? Perderam? Não. Então nós estamos falando de um século XVIII, século XIX, onde existiam igrejas batistas do sétimo dia, que guardavam o sábado e que viviam em perfeita harmonia com as leis dominicais dos Estados Unidos. Ficou claro isso para vocês? Tá claro isso? Esse exercício de lógica está fazendo sentido? Então, houveram as implementações das leis dominicais, as leis dominicais em diversos estados. Logo em seguida veio a inauguração da Igreja Batista do Sétimo Dia, está aqui no ano de 1671. A igreja e os membros da igreja não foram atacados, perseguidos, assassinados, presos, e muito menos perderam seus direitos. Continuaram guardando o sábado normalmente. Então, vamos para o próximo então. Olha só que essa linha do tempo lógica que eu quero mostrar para vocês. 1619, primeira lei dominical instaurada. 1671, primeira igreja batista do sétimo dia. 1847, Ellen White tem a visão do tal decreto dominical. E 1847, todas as leis dominicais já existiam e estavam em vigor, sem alterar ou influenciar, perseguir, prender ou matar os batistas do sétimo dia nos Estados Unidos. Certo? Muito bem. Olha só que ironia. Você que está me assistindo, olha que ironia essa situação toda. Por quê? Eu falo para vocês que Ellen White foi e sempre será uma falsa profetisa. E quando você tem um caso com um falso profeta, o falso profeta precisa de atenção, o falso profeta precisa ser elevado ao maior status possível, o falso profeta precisa fazer dinheiro com os seus escritos, o falso profeta precisa ter controle sobre a sua organização, sobre os seus fiéis, e assim por diante. Faça uma análise lógica comigo, então. Vamos pensar. Vamos lá. Nada é original no caso de Ellen White, ok? Nada é original ou divino. Ellen White reciclou as leis dominicais já existentes, criando os vilões contra os adventistas, que são o Papa, o governo americano, os protestantes. Então, o que é a visão do decreto dominical de Ellen White? O que é essa história toda de decreto dominical no adventismo? Não é nada mais, nada menos que uma reciclagem. É uma forma de pegar algo que já existia naquela época, inserir uma doutrina herética, inserir uma deturpação herética e transformar isso num tipo de futurologia teológica para aqueles seguidores fanáticos. E ainda assim colocar vilões dentro dessa história do grande conflito, como o Papa, o governo americano e os protestantes, igrejas evangélicas. Agora, para pensar, se Ellen White já tinha a convivência com leis dominicais, o que ela precisava para ter controle eram duas ferramentas, um vilão e um evento. E ela criou os dois. Ela pegou um evento que já existia e adicionou vilões a esse evento. O mais absurdo dessa história do decreto dominical, o mais absurdo de tudo, é que se você for parar para ver, Ellen White recebeu a mensagem do sábado por José Bates, que recebeu a mensagem do sábado por Rachel Oakes Preston, que era o quê? Uma batista do sétimo dia. Agora, para pensar, para raciocinar um pouco só, seja você adventista ou não, raciocina comigo por uns 5 segundos. Se Ellen White e Joseph Bates receberam a mensagem do sábado de batistas do sétimo dia, isso aconteceu em 1846, meu Deus, como, Senhor, esses dois indivíduos pegam a mensagem do sábado dos batistas que não eram perseguidos, que não tinham seus direitos retirados, que não foram presos, que não foram assassinados, os católicos não perseguiam batistas do sétimo dia, os protestantes não faziam isso. Como esses dois falsários, José Bates e Ellen White, deturpam a mensagem dos batistas do sétimo dia, em primeiro plano, e ainda adicionam uma profecia falsa baseada em leis que já existiam
das quais os batistas não sofriam. Então você entende como a deturpação da mensagem do sábado, que os batistas do sétimo dia defendem até hoje, foi uma deturpação e um envenenamento feito por Ellen White e José Bates por conta de coisas que já aconteciam na época. Por isso que eu falei, nada é original e nada é divino em Ellen White. Ellen White recicla coisas do tempo que ela vivia. Então você tem Rachel Oakes, uma batista que não era perseguida, ela estava livre, ela estava andando pelas ruas normalmente, não era crime nenhum guardar o sábado. Ela não tinha problemas com isso. Ela transfere essa mensagem para o José Bates, que deturpa junto com Ellen White, transformando o sábado numa separação entre bodes e ovelhas. Vamos lá. O tempo passou. O tempo passa. O tempo voa, né? E aí, num dia, chegou um cara chamado Henry Blair. Agora presta atenção nessa parte. Henry Blair, leia comigo na tela, foi um político americano do século XIX, conhecido por seu papel de liderança no movimento de temperança. Rodrigo, o que é movimento de temperança? Movimento de temperança é algo comum que acontecia no século XIX. Lembra que eu falei que estava tendo um reavivamento? Lembra que eu falei que as pessoas estavam voltando-se mais para Deus, querendo que Jesus voltasse, fazendo profecias? Guilherme Miller é um exemplo disso, tá? O movimento de temperança também lutava por pastas que são extremamente saudáveis. Por exemplo, abolicionismo. Abolicionismo era uma pasta defendida pelos líderes do movimento de temperança. Outras, gente, nós precisamos viver de uma forma mais saudável. Outra coisa, tem muita gente com problema de alcoolismo no país todo. Vamos tentar remediar essa situação. Muita gente usando álcool, viciados em álcool. Vamos tentar resolver esse problema. Olha, gente, olha, costumes que são errados. Homens que batem em mulheres, mulheres que não têm direito a nada, pessoas pobres que não têm direito a voto. Então, o movimento de temperança nos Estados Unidos tinha como objetivo principal trazer valor, e valores, na sua grande maioria, valores cristãos para o tecido social. Só que alguns desses movimentos, líderes do movimento de temperança, dos quais Ellen White roubava os textos e plagiava os textos, esses caras, alguns desses caras, vou repetir novamente, alguns desses caras eram extremistas, eram fanáticos demais. Como, por exemplo, a própria Ellen White, que fala que se você beber café é pecado. Então, uma coisa é você parar de beber e lutar para a sociedade parar de encher a cara. Outra coisa é você falar que beber café é pecado e tira você do céu. Ou comer carne de porco é pecado. Então, dentro desse contexto, um desses líderes, na melhor das suas intenções, decidiu iniciar um projeto de lei federal, uma coisa que cobre agora o país todo. Olha só que interessante. Henry Blair foi um político americano do século XIX, conhecido por seu papel de liderança no movimento de temperança, e ele serviu como senador e representante nos Estados Unidos pelo estado de New Hampshire, e foi um forte defensor das reformas sociais, incluindo a abolição de álcool e a implementação de leis de moralidade pública. Ok? Vamos para o próximo. Esse Blair, o Henry Blair, também é lembrado por seu apoio à Lei de Educação Compulsória Nacional e pela defesa das leis dominicais. Preste atenção nessa parte. Presta atenção nessa parte. Como Blair, ou a Lei Blair, né, a Blair Sunday Rest Bill, ou a Lei de Descanso Dominical do Blair, tecnicamente, uma tradução, que fazer o quê? Promover o descanso da pública aos domingos, conectando suas crenças em reformas sociais e morais mais amplas. Basicamente, a proposta desse cara era uma proposta de uma lei federal que cobrisse todos os estados dos Estados Unidos, todos os estados, todos. E essa lei iria ter um escopo, uma coluna, uma estrutura que desse para as pessoas o descanso no domingo e a moralidade social, com reformas sociais. Muito bem. Vamos ver aí. Quais eram o contexto, né, o contexto dessa lei do Blair, tá?
Quando isso estava acontecendo, Rodrigo? 1887. O movimento começou em 1888, para falar a verdade, mas as conversas iniciaram em 1887. 1800, tá? 87. Quais eram os pontos principais dessa lei do Blair? Vamos lá? Muita gente aqui participando dos comentários. Acho que a internet deu uma estabilizada. Vamos em frente. Proibição do trabalho secular. Olha isso. Nenhuma pessoa ou corporação pode realizar trabalho secular que perturbe o descanso no domingo, exceto por necessidade, misericórdia e humanidade. Então, o trabalho, havia exceções, exceto por necessidade, misericórdia ou humanidade. Ponto número 2. Proibição de transporte de correios no domingo. Correio não pode ser transportado, coletado ou entregue no domingo, exceto em casos de emergência, como situações de saúde ou vida. 3. Proibição do comércio interestadual no domingo. Interestadual, entre estados, certo? Comércio e transporte de pessoas ou bens entre estados no domingo são proibidos, exceto por necessidade, misericórdia ou humanidade. Proibição de atividades militares. Exercícios e paradas militares no domingo são proibidos, exceto em caso de serviço religioso ou emergência. Proibição de pagamento por trabalho no domingo. É ilegal pagar ou receber por trabalho feito no domingo. Esse pagamento pode ser recuperado judicialmente. E, por fim, exceções para emergências. Trabalho devido a acidentes, desastres ou emergências no domingo é permitido, assim como quem observa outro dia, ok? Outro dia de sábado, outro dia desde que não perturbe os outros. Esse ponto é extremamente importante e eu vou me dedicar um pouco nele nesse ponto número 6, tá? Vamos a ele. Olha que interessante essa parte da lei de que Ellen White, nesse período, ela estava viva, ela sabia da existência do Henry Blair, ela sabia da existência da proposta dessa lei, e agora chegou literalmente a hora de Ellen White dizer e provar de uma vez por todas que ela era uma profetisa verdadeira. Ora as bolas, agora chegou a hora, porque ela vem profetizando desde 1847. Desde 1847, essa mulher vem falando que vai ter uma lei dominical, um decreto dominical que vai matar o povo, vai matar os adventistas, que vai matar as pessoas que guardam o sábado. Pronto. Chegou a lei, finalmente, federal, nos Estados Unidos, no Congresso americano, chegou a hora de provar que Ellen White é aquela profetisa verdadeira. Certo? Vamos lá. Seção número 6 que eu acabei de ler para vocês. Ok? Seção 6 da Lei Dominical de Henry Blair. O trabalho ou serviço realizado no primeiro dia da semana, em consequência de acidentes, desastres ou atrasos inevitáveis nas conexões regulares em rotas postais e rotas de viagem de transporte, a preservação de propriedade perecível e exposta e o transporte e entrega regulares e necessários de artigos alimentares em condições de uso saudável e tal transporte por distâncias curtas de um estado, distrito ou território para outro estado, distrito ou território, conforme declarado pelas leis locais como necessário para o bem público, não serão considerados violação dessa lei. Olha a lista de itens, a lista de cenários que era autorizado ser feito no domingo dentro da lei dominical. Mas eu quero que você preste atenção nessa parte aqui. Ponto 1. Toda essa lista acima do texto não são considerados violações da lei. Agora vamos para a parte mais importante, que é a parte de baixo dessa parte. A parte de baixo desse texto. Nem as disposições dessa lei, ou seja, nem essa lei, ok? Serão interpretadas para o quê? Leia comigo na tela. Para proibir ou sancionar o trabalho no domingo por quem? Adventista do sétimo dia. Por indivíduos que acreditam e observam conscienciosamente qualquer outro dia que não seja o domingo, como o sábado ou um dia de culto religioso, desde que tal trabalho não seja feito de forma a perturbar os outros. Leia a seção 6 da Lei Dominical de Blair durante o período que Ellen White estava viva. Essa lei não impede que pessoas que guardam o sábado trabalhem no domingo. Você prestou atenção na lei do Blair? Você entendeu qual é o contexto da lei? Deixa aqui nos comentários, você que está assistindo ao vivo aqui com a gente agora, comenta se você compreendeu o que o Blair quis dizer com essa lei.
Ele veio apresentando uma série de proibições, certo? Mas no item 6, da seção 6, ele disse: se você guarda o sábado e você quiser trabalhar no domingo, isso não é proibido para você. Essa lei não pode ser usada nem para proibir, nem de forma interpretativa, para proibir ou sancionar o trabalho no domingo por indivíduos que acreditam e observam conscientemente qualquer outro dia que não seja o domingo, que seja o sábado. Ora as bolas. A gente tem um problema aqui agora. Eu falo para você. A gente tem um problema muito sério aqui agora. Sabe por que a gente tem um problema? Porque Ellen White disse que, profetizou, que a lei viria, que o decreto viria. Só que na hora que Ellen White viu que o Henry Blair estava propondo uma lei que isentava os adventistas do sétimo dia, isso era um problema. Porque ela não poderia pegar essa lei dominical, de forma nenhuma ela poderia pegar essa lei, e falar assim, não, essa lei agora é o cumprimento do que eu falei. Essa lei dominical agora é o cumprimento do que eu disse. Afinal de contas, ela tinha que ser honesta. Ela tinha que falar, gente, irmãos adventistas, irmãos queridos que compram os meus livros, irmãos que ouvem os pastores adventistas, vocês aí, ok? Todos vocês. Olhem para essa situação. Essa lei não tem absolutamente nada a ver com lei dominical. Fiquem tranquilos, a própria lei, a letra da lei, está dizendo que nós estamos absolvidos de cumprir esse mandato. Tá? Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para você é se você acha que ela disse isso. Vamos lá. Para quem quiser, na descrição desse vídeo aqui, tem o PDF para você acessar e baixar a lei, como está escrita na revista Sentinela, a adventista, diga-se de passagem, que pegou todos os pontos da lei e também publicaram para que os adventistas pudessem ler. Os direitos e as liberdades religiosas dos adventistas do sétimo dia estavam garantidos na lei dominical do Henry Blair. E aí tá pronto aqui para você baixar, fique à vontade. Ah, mas aí você vai falar assim, não. Ela disse sim. Ela falou, ela avisou os adventistas, para os adventistas ficarem calmos. Ela falou assim, não, gente, fica calmo aí, fica tranquilo, essa lei não tem nada a ver com a gente, não. Olha só o que aconteceu. Os adventistas, óbvio, entraram em pânico, entraram em pânico quando o Lula foi eleito presidente, porque acharam que os sindicatos iam tomar o Brasil, iam proibir os adventistas de guardar o sábado. Quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, os adventistas acharam que ele veio assinar o decreto dominical no Brasil. Quando teve problemas de guerra nos Estados Unidos na década de 80, acharam que agora vai vir o decreto dominical. Quando teve o Covid-19, acharam que ia vir o decreto dominical. Adventista entra em pânico por qualquer notícia do Jornal Nacional, acha que vai ter decreto dominical. Basicamente é isso que acontece. Então, eles entraram em pânico, óbvio, mas Ellen White estava quieta ali, estava no canto dela. Adventistas entraram em pânico e criaram o quê? Uma Associação Nacional da Liberdade Religiosa. Por quê? Os caras viram que o Blair estava criando a lei, eles entraram em pânico e falaram, não, vamos criar agora uma Associação Nacional da Liberdade Religiosa. Lembra que liberdade religiosa no adventismo só serve para uma coisa, poder político dentro das igrejas. E serve também para cantar uma mentira de que eles tecnicamente defendem a liberdade religiosa das pessoas, né? Esses daqui são os indivíduos que faziam parte dessa Associação Nacional de Liberdade Religiosa, que foi fundada lá no Battle Creek, lá no sanatório que Ellen White e o Kellogg, enfim, tinham suas conexões, isso é assunto para um outro vídeo. Esses indivíduos aqui eram os indivíduos que faziam parte de todo o contexto. Olha só que interessante, Alonzo Jones, eu quero que você se concentre nesse nome, da foto que está no meio, na linha inferior, chamado Alonzo T. Jones, ok? Mas vamos lá, o que foi que Ellen White disse? Olha só, em 1885, lembra que eu comecei a falar que a tal da lei dominical foi lá por volta de 1887, né? Vamos lá. O que ela disse? A prova certamente virá. Ellen White, 1885. 36 anos atrás, foi me mostrado que o que está acontecendo agora, olha só, o que está acontecendo agora aconteceria, que a observância de uma instituição do papado seria imposta ao povo por meio de uma lei dominical. Enquanto o dia santificado de descanso de Jeová seria
pisoteado. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 137, 1885. O movimento no Congresso começa em 1887, mas as conversas na sociedade já começam antes disso. Porque você, para transformar uma lei, você precisa de apoio da sociedade, então você vai conversando entre as cidades, né? Vamos para o próximo. Agora é 1889. A lei já está sendo discutida no Congresso. A Henry Blair já está lá movimentado com a sua lei, né? Temos aguardado por muitos anos que uma lei dominical fosse promulgada em nossa terra, no caso dos Estados Unidos, tá? E agora que o movimento está bem diante de nós. E ela diz: devemos então desonrar a Deus permanecendo em silêncio enquanto seus santos mandamentos são pisoteados? Testemunhos para a Igreja, volume 5. Aqui no caso, página 716. Aqui ela está falando para os adventistas o seguinte: bom, está acontecendo um movimento de decreto dominical para ser promulgado como lei. Nós devemos nos calar diante disso? Nós devemos ficar quietos? Aí eu pergunto para você, de verdade, eu pergunto para você, por que você vai lutar contra uma profecia que supostamente vai trazer Jesus de volta ao planeta Terra? Para que você vai brigar contra uma profecia que está se cumprindo, segundo ela, que vai trazer Jesus de volta ao planeta Terra? Por que você vai fazer isso? Por que você vai, então, ficar brigando com uma lei que você mesma profetizou, uma lei que você mesma disse em 1847 que iria acontecer, e agora você quer sair pelos quatro ventos gritando e reclamando dessa lei? Ora, as bolas, não é o cumprimento de uma profecia que você disse? Agora você vai entender por quê. Ellen White tinha que reclamar dessa lei do Henry Blair, porque a lei do Henry Blair não retirava direitos dos adventistas. E toda vez que uma lei não tira direitos de adventistas, eles correm para brigar contra essa lei. Por quê? Porque a tal da lei realmente não afeta a vida deles. Então eles levantam a bandeira da liberdade religiosa. Toda vez que uma lei não afeta os adventistas, eles erguem a bandeira da liberdade religiosa para lutar contra essa lei. Porque se essa lei fosse promulgada e na lei, como no item 6, que eu mostrei para vocês aqui há pouco, com realmente acontecesse de não ter nenhum problema para os adventistas do sétimo dia, como eu disse aqui, ó, no item 6, da promulgação, na parte 6 da promulgação da lei, da tentativa da lei, na verdade, aqui está dizendo que os adventistas não seriam afetados. Se os adventistas não são afetados, para que serve essa lei dominical para Ellen White? Não serve para absolutamente nada. Não comprova o que ela profetizou, não reafirma como profetiza verdadeira, não traz medo para os adventistas. Essa lei não serve de nada, não serve de absolutamente nada para Ellen White. Pelo fato de não servir nada para Ellen White, ela precisava lutar contra essa lei. Por isso que ela vem em 1889, dizendo mais uma vez: nós precisamos falar. Devemos então desonrar o nosso Deus? Devemos agora ficar calados, ficar em silêncio, enquanto seus santos mandamentos são pisoteados? E muita gente acha assim: não, coitada, era uma mulher que tomou uma pedrada na cabeça, e ela é uma pessoa, nossa, sincera, de coração. Ellen White jogava o jogo, e jogava um jogo bem jogado. Porque se ela aprovasse, se ela não falasse nada contra essa lei, a moral dela estaria em jogo. Se ela não falasse nada contra essa lei, era a moral dela como profetisa que ia pro lixo. Então, o que ela fez? Ela convocou a tal da Associação Liberdade Religiosa. E o que a Associação de Liberdade Religiosa disse? A Associação de Liberdade Religiosa tem feito um bom trabalho e Deus ainda tem um trabalho para realizar. Deveria ter o apoio do nosso povo. Ela chama a igreja adventista para apoiar esses caras que estavam se levantando contra uma lei que não iria fazer nada contra os adventistas do sétimo dia. Onde o autor da lei, o autor da Bill, foi claro dizendo que os adventistas não seriam afetados. Mas ela se mexeu e falou: gente, a Associação de Liberdade Religiosa tem feito um bom trabalho e Deus ainda tem um trabalho para ela realizar. Deveria ter o apoio do nosso povo. Adventistas, apoiem esses caras que estão lutando contra essa lei. Entendeu o mecanismo? Entendeu o mecanismo? Coloca aqui nos comentários se vocês entenderam qual era a estratégia de Ellen White de proteção própria, proteção dela mesma. E ela fez, até que realmente o Alonzo Jones,
que eu mencionei anteriormente, foi na audiência do Congresso. Ele pediu para falar no Congresso. E o Alonzo T. Jones, eu vou ler aqui em seu discurso no Congresso durante a audiência sobre a lei dominical de Henry Blair, argumentou que a imposição do domingo como dia de descanso seria uma violação da liberdade religiosa. Ele afirmou, esse adventista, Alonzo T. Jones, adventista, ele afirmou que o governo não deveria legislar sobre questões religiosas, pois tal medida uniria a igreja e o Estado, o que contraria os princípios de liberdade civil e religiosa nos Estados Unidos. Portanto, a posição do Alonzo Jones é uma posição de Estado laico, de uma separação. Não existe separação, não existe união entre Estado e Igreja. Tem que haver uma separação. Separação essa que foi dita, estabelecida desde o começo, desde os que eles chamam de pais fundadores, founding fathers, foram claros em dizer que é necessário que haja uma separação entre Igreja e Estado e que, principalmente, mesmo sendo um país que tem a sua base em grande porção no cristianismo, o cristianismo não deve afetar as decisões do governo. E a posição do Alonzo Jones, de forma clara, de forma honesta, é correta, para que haja uma separação entre Estado e Igreja. Quando as duas coisas se juntam, coisa boa não vem. Coisa boa não vem. Só que a motivação do Alonzo Jones não era pela liberdade religiosa somente. Era uma forçação de barra do Adventismo do Sétimo Dia, liderado por Ellen White, para proteger as profecias da própria Ellen White. Esse era o movimento que estava acontecendo. É óbvio que o Alonzo Jones estava brigando por liberdade de forma pública, mas no Adventismo no Sétimo Dia, se Ellen White cai toda a casa de cartas juntas. Existe um vídeo no YouTube, e é um vídeo que são de representantes de liberdade religiosa aqui nos Estados Unidos, que destacam a posição e o ato fundamental de Alonzo Jones na defesa das liberdades religiosas, no caso da lei de Henry Blair. E esse vídeo aqui, nesse caso, não é o Alonzo Jones falando, é um teatro, um filme, né, representando o que aconteceu durante o século XIX no Congresso, no 51º Congresso americano. Nesse vídeo, os próprios defensores da liberdade religiosa nos Estados Unidos hoje relatam que Alonzo Jones teve um papel fundamental para evitar que houvesse uma união entre igreja e Estado, e que uniões como essa não são benefícios, não têm benefício nenhum, não trazem benefício nenhum para os Estados Unidos como país. Tá? Então, tá aqui o link na descrição, o link está na descrição do vídeo, está na tela para você ver. Assista esse vídeo para você ver como o Alonzo Jones foi importante nesse papel da separação dos estados. Só que as pessoas que assistem isso, eles estão vendo do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do benefício para a sociedade como um todo, incluindo católicos, adventistas, batistas e assim por diante. Eles não estão entendendo, eles não fazem ideia de que o contexto dessa luta não tinha absolutamente nada a ver somente com liberdade religiosa. Ok? Legal. Então vamos lá. A lei dominical do Henry Blair falhou. A proposta de lei dominical do Henry Blair, introduzida em 1888, no 51º Congresso, não chegou a ser aprovada. Após várias audiências e discussões, incluindo o discurso do Alonzo Jones, um discurso histórico contra a lei, e em 1890 o projeto não foi aprovado. O projeto encontrou resistência significativa, principalmente da comunidade adventista do Sétimo Dia e outros grupos que defendiam a liberdade religiosa. Por isso que a pasta de liberdade religiosa hoje, na Igreja Adventista, tenta se posicionar de uma forma forte para pregar que todos têm liberdade religiosa. Só que tudo começa numa defesa da própria Ellen White de evitar que ela fosse, que o nome dela entrasse em vexame. Ellen White, sem noção, literalmente, em 1906, depois que a lei já tinha morrido, depois que a proposta de lei do Henry Blair já tinha acabado, Ellen White reciclou de novo. Ela recomeçou a propagar a mentira do decreto dominical novamente. Pensa o seguinte, eu coloquei aqui na tela, em cima da foto dela, não vai mais ter lei desde 1890, mas ela escreve: agora devemos fazer o nosso melhor para derrotar essa lei dominical. A melhor maneira de fazer isso será exaltar a lei de Deus e fazê-la se destacar em toda a sua santidade. Isso deve ser feito se a verdade triunfar. Aqui em Cartas e Manuscritos, volume 1, 21, página 58.
Agora, olha que sem noção que Ellen White era. O Alonzo Jones, adventista, foi até o Congresso e conseguiu derrotar tecnicamente com seu discurso a lei do Henry Blair. O que Ellen White faz novamente? Volta para a escrivaninha, volta para escrever e colocar medo nos adventistas. Mas, ora as bolas, a lei foi morta dentro do Congresso. Acabou, foi arquivado. Não vai ter lei. O que Ellen White faz? Volta a disseminar a mesma mentira. Mais um texto. 1906. A lei foi morta em 1888 no Congresso. Ok? O esforço que está sendo feito para impulsionar a lei dominical deve ser vigorosamente enfrentado, pois não estamos prontos para essa questão. A crise está diante de nós e em breve teremos que enfrentar o último desafio. Do que ela está falando? Do que ela está falando? Se a própria lei que o Alonzo Jones derrotou no Congresso não criava problemas para adventistas, do que essa mulher está falando? Próximo. Estamos nos aproximando, 1906. Estamos nos aproximando do fim da história dessa terra. Em 1906, nós estamos em 2024. Falsa profetisa. Falsa profetisa. Estamos nos aproximando do fim da história. Há alguns assuntos que agora se moverão muito rapidamente. Esforços determinados estão sendo feitos para colocar a lei dominical em operação. E não temos uma perspectiva muito promissora diante de nós. Ou seja, se isso realmente estivesse acontecendo, o Alonzo Jones teria que voltar para o Congresso imediatamente e lutar por uma lei. Que lei? Se em 1888 a lei foi encerrada. Agora ela diz, como povo devemos agora estar preparados para quê? Em todas as nossas igrejas para a crise. Para a crise. Nem se a lei do Blair fosse institucionada, adventistas do sétimo dia estariam 100% protegidos contra essa lei. Essa mulher pregava o medo. Ela controlava as pessoas pelo medo. Medo. Esse é o controle das seitas. O controle das seitas é medo em cima de medo. Ela tinha que ter trazido o Alonzo Jones para provar onde que está a crise. Onde está a crise? Mostre pra gente onde está a crise, sendo que vocês acabaram de matar uma lei no Congresso. Mais um. A verdade de prova que deve vir ao povo nesses últimos dias deve ser apresentada de forma clara e direta. Os homens que estão pressionando por uma lei dominical não respeitam a palavra de Jeová. Gente, qualquer pessoa que usa um pouco de raciocínio percebe que o ano de 1907 não coopera com o que aconteceu no Congresso. E vocês não fazem ideia do quão difícil é trazer uma lei para ser aprovada no Congresso americano. Vocês não fazem ideia do esforço que é para levar para as comissões para análise, para essas comissões levarem para outras comissões de pré-aprovação de voto, para convencer o presidente da Câmara, o presidente do Senado, de trazerem a voto. É um sistema muito próximo do sistema brasileiro. É difícil. E ela está pregando que vem uma crise sobre a igreja, de uma lei dominical, que a própria Associação Nacional de Liberdade Religiosa, que ela impulsionou a criar, já tinha derrotado. Para pensar e raciocina um pouco. Então vamos lá, hora de pensar. Raciocínio. Ellen White profetizou um evento condicional para a volta de Cristo. Não existe nada na Bíblia que condicione a volta de Cristo. Nenhum evento da Igreja Adventista do Sétimo Dia condiciona a volta de Jesus Cristo. A profecia nunca se materializou da forma como a profetisa disse. Estados Unidos e Vaticano, porque o Blair não tinha conexões com o Vaticano, a Igreja Católica, o Papa, os protestantes. O Blair era um reformador, ele é um líder da temperança, do movimento de temperança dos Estados Unidos. Não tinha absolutamente nada a ver com o poder do Vaticano, o Papa mexendo a cabeça do Blair. Tudo coisa da cabeça de Ellen White. Mas quando uma lei dominical finalmente surgiu no Congresso, Ellen White movimentou líderes da igreja adventista, no caso, para lutar contra a lei que ela tinha profetizado que iria acontecer. Alonzo T. Jones foi um ator principal na derrubada da lei e, ao mesmo tempo, matou a suposta profecia de Ellen White. Então, Alonzo Jones ele criou dois problemas, tecnicamente. Ele matou a profecia de Ellen White, ele matou a lei dominical do Henry Blair. Ok?
Tá aqui, 16 anos após a derrota da lei dominical do Congresso, Ellen White retoma suas publicações, dizendo que a lei dominical estava muito próxima e que a igreja passaria por uma crise. O objetivo era reciclar sua profecia do decreto dominical e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, promover a liberdade religiosa. E esses são os 6 enganados. Tem mais 2 que eu não achei a foto, mas são 6 mais 2 enganados por Ellen White, que fizeram o trabalho sujo e fizeram um trabalho de idiotas, literalmente. Por quê? Eles literalmente obedeceram uma mulher que estava com uma profecia falsa. Eles obedeceram uma falsa profetisa que só via na derrota dessa lei benefício, proteção dela mesma. Ok? Alonzo Jones foi usado por Ellen White, acabei de falar. Alonzo Jones, no final, foi apenas um instrumento de Ellen White para evitar outro vexame ou desapontamento. Com a derrota da lei dominical no Congresso, Ellen White manteve seu status de profetisa, disseminando o medo e uma suposta crise por um decreto fictício pelo qual Alonzo havia lutado para derrotar. Então o cara foi usado por Ellen White para fazer o trabalho sujo para ela e ela continuar com o status de profetisa. Ok? Falta de caráter de Ellen White, ela criou uma profecia em 1847, ela derrubou a própria profecia usando Alonso em 1890, e ela reciclou a profecia novamente, dando vida a um falso decreto dominical, que adventistas acreditam até hoje, desde 1906, dos textos que eu acabei de mostrar para você, até o dia de hoje, 2024. E a diferença no adventismo é que os fantasmas só mudam. A mentira é a mesma, com fantasmas diferentes. Uma hora é o Covid, outra hora é o Papa, outra hora é o Lula, outra hora é o Bolsonaro, outra hora é o Biden, outra hora é o Trump, outra hora é uma explosão de um vulcão, outra hora é uma reunião do Papa, outra hora é que um Papa mudou, o outro morreu, o outro chegou, agora vai ser o Bento XVI, agora vai ser o João Paulo, agora vai ser... Gente, é isso, Adventismo do sétimo dia, é isso. E todo esse decreto dominical é a única condição visível dos adventistas para a volta de Jesus. Repito, no Adventismo do sétimo dia, Jesus não volta sem decreto dominical. Ok? Então, meus amigos, esse foi essa live meio conturbada por conta do aspecto da internet. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Galera, muito obrigado a todos vocês que participaram. Um excelente fim de semana. Me perdoe pelos problemas técnicos. E a gente se vê na próxima live. Que Deus abençoe sua vida, que abençoe sua sexta-feira, seu sábado, seu domingo, e que Deus continue presente com vocês. Se vocês sentirem que tem muito problema técnico, vou dar uma reassistida nessa live. Se for necessário, eu dou uma condensada, corto os problemas que a gente teve, para deixar só realmente a palestra, a gente coloca no ar completo, para que você possa compartilhar e não tenha essas quebras, né? Para ficar mais legal. Um abraço para vocês todos, que Deus abençoe a sua vida, e até a próxima live, próximo encontro.